Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Não sei se vocês repararam, mas aqui atrás de mim tem um escorpião. Eu tinha prometido para vocês que iria fazer um vídeo de como identificar os escorpiões de interesse médico. Vocês votaram lá na enquete no meus stories querendo aprender como identificar, né? Então eu trouxe esse vídeo aqui hoje para vocês. Então vamos aprender sobre escorpiões. Antes da gente dar prosseguimento no conteúdo, né, de hoje, a gente precisa primeiro aprender umas coisas básicas sobre os escorpiões. E uma delas é que o escorpião, ele não é inseto. Ele faz parte de um grupo dos aracnídeos, que são o grupo dos escorpiões, aranhas, carrapatos. Eles não são insetos, eles são pertencentes a outro grupo. E agora a gente vai aprender a identificar eles, né? Como diferenciar eles morfologicamente, ou seja, a sua forma. A gente vai dar início primeiro falando sobre a morfologia dos insetos, né? Que para poder diferenciar eles dos escorpiões, os insetos eles são divididos em três partes. Essa é a principal diferença de um inseto para um aracnídeo. Essas partes são divididas em cabeça, que é o primeiro segmento do corpo, o tórax, que é o segundo segmento, e o abdômen, que é o terceiro segmento, ou seja, a bundinha do inseto, que é o mais conhecido vulgarmente. Além disso, os insetos eles vão ter asas, o que isso diferencia muito nos demais restantes, né? Que somente os insetos vão ter asas. E também somente os insetos vão ter antenas, a presença de antenas. Somente os insetos vão ter isso. E os insetos também, eles têm apenas 3 pares de patas, ou seja, 3 de cada lado, ao total 6 patas. Agora a gente vai saber como é a morfologia de um aracnídeo. Aqui a gente tem a representatividade de uma aranha para representar o grupo dos aracnídeos. Vocês já percebem uma grande diferença, né, de um inseto para o aracnídeo, começando pela divisão do corpo, né, que só tem 2 partes. A primeira, que é o cefalotórax, que é a cabeça fundida ao tórax, eles vão ser só um. E o segundo segmento é o abdômen, que é na aranha a famosa bundinha dela. E nos escorpiões vai ser a parte da cauda. Além disso, os aracnídeos eles têm a quelícera, que na aranha serve para inocular o veneno, e no escorpião serve para ajudar na alimentação, auxiliar em agarrar o alimento. Além disso, eles têm os pedipalpos, que fica entre a quelícera e as patas. Esses pedipalpos eles são utilizados para diferenciação de macho e fêmea, tanto no escorpião quanto na aranha, que são os órgãos reprodutores desses animais. Além disso, nos aracnídeos eles vão ter 8 patas. Cada aracnídeo vai ter 8 patas. 4 patas de cada lado. Ao total, 4 pares. Também os aracnídeos eles não vão ter antenas. Vocês percebem que eles não vão ter antenas, tanto a aranha quanto o escorpião e os demais restantes não têm antenas e nem asas. Somente insetos têm asas e antenas. Além dessas diferenças morfológicas externas, os aracnídeos, eles também vão ter uma diferença interna às dos insetos, na sua estrutura de DNA. É por isso que muitas das vezes, quando a pessoa utiliza um inseticida como o Baygon para espantar escorpião e aranha, não funciona, porque esse produto ele é feito para insetos, ele mata apenas insetos. Quando se trata de escorpião e aranha, não funciona. Agora que a gente já aprendeu a como diferenciar
um escorpião, de um inseto, né, a gente entra de fato no nosso assunto em questão, que são os escorpiões de interesse médico. No Brasil, o principal grupo de interesse médico dentre os escorpiões é o gênero Títios. Nele a gente tem os principais escorpiões, que são o Títios cerulatus, o Títios stigmurus, o Títios baiensis e o Títios obscurus. O Títios baiensis, ele não ocorre aqui na região amazônica, por isso ele vai ser descartado nesse vídeo. E no lugar dele a gente vai falar sobre o Títios silvestres, que é bastante comum. Como vocês podem ver, aqui ao lado dos escorpiões mostra a região em que pode ser encontrado os escorpiões. E na região amazônica pode ser encontrado o cerulatus, o stigmurus e o obscurus. Então a gente vai prosseguir, né, com esses 4 escorpiões menos o Títios baiensis. A gente dá início falando sobre o Títios cerulatus, que pode ser confundido com o Títios stigmurus, por isso a gente vai dar início nesses dois. O Títios cerulatus é o escorpião de maior interesse médico aqui no Brasil, é o escorpião que mais causa acidente. Agora a gente vai ver algumas características dele. A gente pode acompanhar aqui na primeira seta, em cima, onde mostra os palpos, que diz o seguinte: ele não vai ter manchas escuras no pedipalpo. E isso é uma característica, ele não vai ter manchas. Já aqui na segunda seta, que está apontando para cima do cefalotórax, ele diz que não vai ter faixas ou manchas escuras. Essa parte assim do corpo, ela é um tom mais escuro do seu corpo total, mas ela não tem alguns formatos geométricos, nada disso. Vai ser uma faixa total, pode ser escura ou amarelada. Na terceira seta vermelha, ele diz que as pernas elas vão ser sem manchas também. E agora a gente vai mostrar a parte de baixo, a imagem abaixo, onde mostra a parte do que fica o ferrão. Essa primeira imagem aqui mostra próximo, que é o telson, que é a parte do ferrão, e essa parte aqui que é o bulbo, onde fica o veneno do animal. O ferrão é por onde é inoculado o veneno. Ele vai ter um tubérculo, né, como está mostrando aqui. Já nessa imagem, aqui do lado, a gente mostra aqui onde está a primeira setinha vermelha em cima. Ele vai ter umas manchas escuras próximo ao ferrão. E já essas duas setinhas vermelhas aqui mostra que eles vão ter uns espinhos no segundo segmento, né? E no penúltimo, da cauda. Esses espinhozinhos assim que tem um formato de serra. Daí que vem o nome cerulatus do escorpião, a partir dessas serras. O Títios cerulatus é mais conhecido popularmente como o escorpião amarelo. Então, quando você sofrer, né, a gente espera que isso não aconteça, então caso você tenha um acidente com esse escorpião, você já sabe qual escorpião está se referindo. Você pode falar que é o escorpião amarelo, que o médico ele vai saber como agir. Agora a gente vai falar do Títios stigmurus, que é quase parecido, né, com o Títios cerulatus, as pessoas se confundem. Ele também é de interesse médico. E agora a gente vai ver umas características morfológicas dele. Aqui em cima a gente vê também que os palpos dele eles vão ser sem manchas escuras, né? O corpo, aí que tá, ele vai ter a principal diferença que é esse formato triangular no cefalotórax, logo na ponta do segmento, né? Esse formato triangular escuro. E ele vai ter uma linha perpendicular a esse triângulo, cobrindo assim praticamente todo o corpo, numa reta. Essa faixa escura e esse triângulo, eles são únicos do Títios stigmurus. Ele não vai, essa mancha, né, não vai ocorrer no Títios cerulatus. Então, assim você já consegue identificar.
As pernas também vão ser sem manchas, né? Como no Titus cerulatus. Então, a principal diferença aí seria essa faixa escura e o formato de triângulo no corpo do animal. Aqui embaixo a gente vê o tubérculo também e o ferrão. Ele também vai ter uma mancha escura próximo ao ferrão. E vai ter também esses dentes e espinhos, só que menores aos dos Titus cerulatus, bem pequenininhos. Na mesma posição também. Ele é mais conhecido popularmente como escorpião amarelo do Nordeste. Agora chegou a vez de a gente falar do Titus obscurus, que é uma espécie bem comum aqui na região amazônica, que é o escorpião preto da Amazônia. O escorpião ele vai ser totalmente escuro, tanto um preto quanto um marrom escurecido ou um vermelho mais escuro, bem escuro, né? Ele não vai ter manchas no seu palpo, ele não vai ter faixas nem manchas no seu abdômen, né? No cefalotórax nem nada. Sua principal diferença é que ele é totalmente escuro. Ele não vai ter nem mancha na pata também. Essa diferença de macho e de fêmea, né? A fêmea vai ter um palpo maior, mais robusto, e o macho nessa espécie vai ser mais fino e mais longo. A gente pode falar da diferenciação, né, de macho e fêmea dos escorpiões em outro vídeo. Aqui a gente vê o ferrão e o aguilhão, né, no caso. Não vai ter mancha próximo ao ferrão. Vai ser totalmente preto também, escuro. E não vai ter as serrinhas. Essas serrinhas elas vão ser normalmente do corpo do animal. Não vai ter uma serra maior, entendem? Então essa espécie é mais comum aqui na região amazônica. E ela é de interesse médico também. Bastante. Agora a gente fala do Titus silvestris, que também é uma espécie bem comum aqui na região amazônica. Porém, ela não é de interesse médico, né? Ela tem pouca importância médica pra gente. Aqui nessa imagem tem uma comparação entre duas espécies. A de cima é o Titus metaduendus, jovem. Na seta vermelha está mostrando o tubérculo, né? Que ele tem esse espinho apontado, quer dizer que ele é venenoso. Aqui está retratando que pode se tratar de um macho jovem de Titus obscurus. Talvez quando ele crescer a gente tenha certeza disso. Logo aqui embaixo tem o Titus silvestris, mostrando que ele não vai ter esse aparato, né? Ele vai ter esse tubérculo mais robusto, né? Largo, quer dizer que esse animal ele não é venenoso, como está dizendo na imagem. Agora a gente vai ver algumas imagens para mostrar para vocês, né, os escorpiões no habitat natural deles, para vocês conseguirem identificar aí da casa de vocês. Aqui atrás a gente vai ter uma imagem e vocês vão tentar identificar, né, de qual escorpião a gente está se retratando. Vocês podem ver aí, né, percebam os palpos, a parte do abdômen, né, a parte da cauda lá perto do aguilhão, do ferrão, as patas. Conseguiram identificar? A gente está falando de Titus cerulatus. Essa não vai ter uma mancha, né, aparente na região ventral, vai ser totalmente assim mais escurecida do corpo, né? Na imagem não está tão definida, mas perto do ferrão a gente vê uns espinhozinhos. Não tem mancha na pata e nem nos pedipalpos. Agora vamos para outro escorpião.
Agora vamos mostrar isso daqui para ver se vocês conseguem identificar, né? Percebam aí as características desse escorpião, de qual a gente está se retratando, né? Não tem mancha nos pedipalpos, nem manchas na perna. A gente consegue ver uma mancha lá na cauda, na próxima região do ferrão. E aqui na região ventral, né? Ventral não, dorsal. A gente tem o triângulo na parte frontal e a faixa, né, tênue a esse triângulo. Então a gente está se retratando do Titius estigmoros. Agora vamos para outro escorpião. Aqui atrás a gente vê um, né? De cara a gente já consegue identificar, né? Qual vocês acham que é? A gente está falando de Titius obscuros, né? O animal totalmente preto, não tem nenhuma mancha aparente nele, que a gente possa identificar, né? Não tem mancha na pata, não tem mancha no pedipalpo, não tem nenhuma faixa no seu dorso. Então ele é totalmente preto. Então a gente está falando do Titius obscuros. Essa imagem, ela foi eu que bati, né? Esse animal ele foi pego em uma aldeia indígena aqui próximo da onde eu tô. Então a gente percebe que é um animal que ocorre aqui na região amazônica. E por último a gente tem esse carinha aqui, né? Cheio de seus desenhinhos que diferencia de todo o restante. A gente está falando do Titius silvestres, né? Que é um escorpião de pouco interesse médico pra gente. A gente fala que é de pouco interesse médico porque isso varia de pessoa para pessoa, né? Da quantidade de veneno, essas coisas, tudinho. São diversos fatores que vão influenciar no interesse médico dos escorpiões em gerais, né? Mas assim, a gente veio retratando os escorpiões do mais perigoso para o menos perigoso, se tratando desde o primeiro Titius cerulatus, que é o mais perigoso, e para esse carinha aí que é pouco preocupante pra gente. Então, se você encontrar com esse ou com os outros, você já sabe qual é de interesse médico ou não é. Então é isso, gente. Eu espero que vocês, com esse vídeo, consigam agora identificar quais são os escorpiões de interesse médico, né? Dos demais restantes que vocês encontrarem por aí, né? Se vocês encontrarem algum escorpião. Se faltou eu falar alguma coisa, né, nesse vídeo, vocês comentem, pedindo, né? Ou se vocês quiserem saber alguma curiosidade, tipo o sexo, como diferenciar, né, o sexo do escorpião, o que o veneno causa na gente, essas coisas, curiosidades, né, que vocês têm aí, né? Acho que só isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.